É, na colonização, os africanos não tinham voz. Quem falava em nome dos africanos eram os ocidentais, dependendo do país colonizador. Por exemplo, no caso do Senegal, a França que falava. Tá? Tanto que, por exemplo, no caso do Senegal, para você estudar no período colonial, você tinha que ser cristão. Tá? Os meus pais não estudaram porque recusaram de se converter ao cristianismo. Para você ver a barbaridade que foi criada. E depois, a França, para dividir os senegaleses, escolheu 4 cidades para dizer, não, esses vão ser cidadãos franceses. Os outros que se viram. Tá? Então, que era Dakar, Rufisque, Cap-Vert, Gorée. Tá? Eu não estou dizendo Cap-Vert o país, porque tinha uma região do Senegal, de Dakar que chamava de Cap-Vert. Tá? Então, essa política de dividir para reinar, ela foi bem estruturada para que os países africanos não possam se desenvolver. Toda a riqueza do continente ia para o Ocidente e continua ainda indo para o Ocidente. Principalmente as ex-colônias francesas. As ex-colônias francesas até hoje esperam para se desenvolver. Se você comparar as ex-colônias inglesas e as ex-colônias francesas, as ex-colônias inglesas se desenvolveram. Tá? Vamos pegar o exemplo do Ghana. Tá? É um país que está bem desenvolvido. Tá? Então, a geopolítica, que seja durante a colonização, que seja hoje, infelizmente, a maioria dos países africanos continuam dependendo da metrópole. Continuam sendo escravos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O franco CFA, uma moeda que as ex-colônias francesas, com exceção da Guiné-Bissau, que era ex-colônia portuguesa, que usa o CFA, até hoje é uma moeda que é pautada pela política francesa. A França é que decide. Essa moeda é cunhada na França. Essa moeda é garantida pela França. E os 15 países que adotam essa moeda pagam um imposto para a França para poder continuar usando essa moeda. Então, cadê a independência que se fala? Para mim, quem detém o teu poder econômico, ele manda em você. Eu acho que a gente pode aproveitar esse exemplo do Franco CFA para tratar desse período pós-neocolonial já no século XX, pós-independências. Vamos falar mais sobre isso com mais tempo, que eu acho que é importantíssimo tratar desse tema. Como que foi estruturado esse regime do Franco? A abrangência dele, países que fazem parte, e como que isso influencia a política monetária, que é uma das principais políticas para definir a soberania de um país, é a capacidade dele emitir a própria moeda, criar a própria dívida, e a partir disso poder controlar o seu próprio ritmo de desenvolvimento, de crescimento, de investimento. Só que esse regime ele faz com que os países não tenham essa autonomia, essa soberania sobre uma moeda nacional, como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, em relação ao Banco Central Brasileiro, em relação à emissão de reais e tudo mais. Como que funciona esse regime, professor? Esse regime, ele é tão esdrúxulo. Quando a Alemanha conquistou a França durante a Segunda Guerra Mundial, impôs essa política para a França. E logo que a França conseguiu se reerguer, aboliu essa política. Por que ela aboliu? Porque ela viu que não era boa para ela. Mas aproveitou para impor essa política para as ex-colônias francesas. Tá? Hoje, os países que usam o franco CFA são em torno de 15 países. São os países da África Ocidental. Tá? E esses países, por exemplo, você fala do Banco Central no Brasil. Tem o Banco Central também, Banco Central Econômico dos países da África Ocidental. Mas esse Banco Central, qual é a política? As decisões têm que ser tomadas por unanimidade. E a França tem representante lá. Vocês acham que a França vai votar contra os interesses da França? Então Jamais. a França tem poder de veto sobre a política monetária desse país. Sim. Sim, do Banco Central dos Estados da África Ocidental. Tá? Por quê? Isso foi bem arquitetado para que a França continue mandando. Porque se a decisão tem que ser tomada por unanimidade, se um país dizer não, não vai funcionar. Tanto que tem um franco-beninês chamado Kémi Séba, que tem uma ONG chamada Panafricanista, junto com outros africanos da diáspora e do continente africano, que estão lutando para a abolição do franco CFA. E alguns presidentes, que nem o ex-presidente da Nigéria, que saiu no mês passado, propuseram uma moeda chamada ECO, que não tem nada a ver com o Ocidente. A Nigéria é uma potência econômica no continente africano. Tá? E quando a França viu que isso ia dar certo, o que a França fez? Comprou o presidente da Costa do Marfim e o presidente do Senegal para boicotarem, para que a França participe das discussões continuando. O presidente da Nigéria, a Nigéria disse, se a França participar, nós estamos fora. Porque a Nigéria não faz parte do franco CFA.
A Nigéria tem a sua própria moeda. As ex-colônias inglesas têm a sua própria moeda. As ex-colônias portuguesas, com exceção da Guiné-Bissau, têm a sua própria moeda. Tá, novamente, a política de dividir para reinar. Tá? Porque, inclusive, as reservas dos países que utilizam o franco CFA são guardadas no Banco Central francês, no Tesouro Francês, perdão. No Tesouro Francês. Tá? E quando um país africano quer fazer um empréstimo, é nesse tesouro, nesse dinheiro dele, que a França pega para emprestar para ele e colocar juros. Você pega seu dinheiro e paga juros sobre seu dinheiro. Para você ver a loucura, a coisa esdrúxula, a situação esdrúxula que os países africanos, principalmente os que utilizam o franco CFA, estão. Até quando? Tá? Isso vai acabar, porque essa ONG panafricanista, ela está ganhando cada vez mais força. Tá? Enquanto alguns dos nossos dirigentes não sejam verdadeiros cidadãos, verdadeiros patriotas, infelizmente essa política vai continuar. Mas a juventude africana hoje não aceita mais isso. Tá? Por isso, aqui no Brasil não se fala muito dessa ONG, do QMCBA. Mas nos Estados, na América do Norte, na Europa, na África, se fala muito dessa ONG. Tá? Então, eu acho essa relação com a França, ela é mais destrutiva do que a relação. Alguns falam, mas a China está conquistando o continente africano. Tá? Para mim, toda relação tem que ser uma relação de win-win, onde todo mundo vai ganhar. Mas a relação que os países africanos têm com a França não é uma relação saudável. Para a gente fechar esse tópico do Franco, como que tu vê essa mudança de liderança na Nigéria? Tu acha que vai romper um pouco esse movimento deles de tentar propor essa nova moeda e uma moeda africana para a região? Ou ainda é cedo para saber? Eu diria que vai continuar, porque o presidente que ganhou é do mesmo partido do antigo presidente. Tá? Então, eu acho que essa política vai continuar. Tá? Porque a Nigéria é uma potência e ela vai continuar tendo essa potência, sendo essa potência. Tá? E os países africanos precisam da Nigéria também. Tá? Então, a Nigéria vai continuar batendo. Se houvesse mudança de partido, talvez. Mas como é o mesmo partido, só a pessoa que mudou, e esse que ganhou, se eu tenho boa memória, ele era, não sei se primeiro-ministro, ele era do governo, do antigo presidente. Então, a política, para mim, essa política monetária vai continuar, para exigir que seja criada uma moeda que não tem amarras com o Ocidente. E mais uma última dúvida sobre isso, até aproveitando a tua vivência como alguém que é de lá da região. Como que é a penetração das multinacionais francesas lá, principalmente também no campo das commodities, da energia, do petróleo? Há essa correlação entre as zonas onde determinada metrópole tinha poder e a penetração até hoje das grandes empresas daquele país? Sim, sim. Isso, por exemplo, a maioria das empresas estrangeiras no Senegal são francesas. A maioria das empresas estrangeiras no Níger são francesas. Tá? Então, você vê que a colonização continua. Continua. Tá? A energia, os pedágios no Senegal, todas as empresas do pedágio são francesas. A maioria dos supermercados são franceses. Tá? Então, isso frustra a minha geração. Porque a gente esperava que, com as independências, a gente ia se tornar livres. E, infelizmente, não. Aqui no Brasil, nos anos... Principalmente no começo dos anos 50, ali, no último governo Vargas, e nesse período histórico, o Brasil ele criou grandes empresas voltadas para a exploração nacional dos seus recursos. Né? Foi a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras, a criação também do BNDES, o sistema financeiro que financiaria, a partir da moeda nacional própria, grandes projetos de desenvolvimento, de infraestrutura. Nesse período pós-independências, né, os países africanos estavam recém criando seus estados, né? Em que medida esses países conseguiram criar estruturas nacionais para explorar os seus recursos? Eu te diria que os países africanos não criaram estados. Eles herdaram os estados criados na Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Tanto que as fronteiras, na maioria dos países, as fronteiras são as mesmas até hoje. Tá? E as moedas, tá? A maioria, no início, todos tinham moedas criadas pelo Ocidente. Tá? Os únicos que continuam com a moeda ocidental são os países de língua francesa. Tá? E, infelizmente, essa política econômica, ela sempre foi criada e dirigida pelo Ocidente. Tá? Em 2002,
principalmente no início de 2000, com a nobre ideia de criação da NEPAD, se esperou que as coisas iam andar Professor, muito bem. Desculpa te interromper, mas eu acho que para a gente continuar a nossa história e focar bastante na NEPAD, que é o tema, inclusive, da tua tese de doutorado, né? Foi substituída a Organização da Unidade Africana pela União Africana, ali já num novo contexto, né? Fim de Guerra Fria, aquela era de globalização neoliberal, acabam as cisões nacionais de disputas entre estados socialistas e grupos internos, inclusive, guerras civis, vão aos poucos se resolvendo. Fala pra gente um pouco com calma, sobre o que é a NEPAD, qual que é o seu objeto e como que ela foi se desenvolvendo. Vamos explicar para o público que nunca ouviu falar nem sobre a União Africana, nem sobre a NEPAD, o que era a proposta da NEPAD. Tá. A NEPAD, como diz o nome, é a nova parceria para o desenvolvimento da África. A NEPAD não é uma organização. A NEPAD é um projeto político-econômico criado pelos africanos e para os africanos. Ano 2001, isso? No ano 2000. Em 2001. Sim. É a primeira vez que o continente africano cria um programa econômico para a África. Todos os outros programas eram criados ou pelo FMI, ou pelo Banco Mundial, ou pela União Europeia, ou pela metrópole. Então, era um plano tão bem estruturado, cujas cabeças eram o ex-presidente da Algéria, o ex-presidente do Senegal, o ex-presidente da Nigéria, o ex-presidente da África do Sul. Tá? Esses que arquitetaram esse projeto maravilhoso. Tá? E esse projeto, ele tinha eixos em todas as áreas econômicas e áreas sociais. Tá? E, infelizmente, novamente, esse projeto foi boicotado pelo Ocidente. Tá? Tanto que o ex-presidente, não me lembro se é do Banco Mundial ou do FMI, Candesu, tá? Diz, olha, os africanos criaram um projeto para pegar dinheiro do Ocidente. Mas o Ocidente não continua roubando o continente africano? O continente africano é um dos continentes mais ricos do mundo. Os africanos são pobres, infelizmente, pelas políticas coniventes de alguns dos nossos dirigentes e do Ocidente. Mas a NEPAD, ela foi bem criada e bem estruturada para o desenvolvimento da África. Quais características que diferenciam o NEPAD de iniciativas externas ao continente? Porque, através do nome, vocês veem que tem uma grande diferença. Porque o nome fala de parceria. Se você está falando de parceria, você está falando de ficar no mesmo patamar. Tá? Então, os outros não. Os outros, o Banco Mundial, ou o FMI, ou a União Europeia, chegam e dizem, olha, eu te dou R$5 para você fazer isso. E a NEPAD não. A NEPAD é ela que decide o que ela quer fazer. Ela não está dizendo que ela não quer colaborar com o externo. Ela quer colaborar, mas numa política de respeito mútuo. Numa política de parceria, onde todo mundo sai ganhando. A NEPAD, ela seria implementada institucionalmente dentro da União Africana. Tinha quaisquer os órgãos de governança. Tinha um órgão para debater continuamente a política, para avaliar, como que funcionava isso de forma institucional? Tá. Ela estava bem estruturada também, organizacionalmente. Porque tinha a Conferência dos Presidentes, que se reunia uma vez por ano. Tinha a Conferência dos Ministros da Economia. Tá? E tinha a Conferência dos Empresários, porque ela não estruturou somente a área pública e a área privada. E é pela primeira vez a reformulação da Organização da Unidade Africana, que aconteceu em 2002 com a União Africana, o NEPAD em 2001, as duas organizações, a União Africana e o projeto econômico NEPAD, pela primeira vez falaram da diáspora africana. Incluíram a diáspora como a sexta região do continente. Dá para você ver que é um projeto que não pensou só nos africanos, mas pensou também na diáspora, nos africanos que estão fora. Tá? E, por exemplo, os produtos do continente africano, no mercado internacional, são desvalorizados. Tá? Tanto que a NEPAD, qual é a sua política? Que, ao invés de mandar esses produtos, transformar eles fora, transformar no continente. Gana implementou isso. O cacau que eles vendiam para os ocidentais, agora o Ghana transforma o cacau deles no Ghana e vendem o chocolate. Ruanda fez a mesma coisa. O Ghana não só o chocolate, assim como o ouro também. Então, alguns países implementaram as ideias do NEPAD.
e a maioria, infelizmente, não, junto à cumplicidade de alguns dos nossos dirigentes e do Ocidente. Porque o Ocidente é bem ciente. O dia que tirarem as amarras do continente africano, o continente vai se desenvolver e eles não vão ter mais como explorar o continente africano. Tá? Tanto é verdade, o Valéry Giscard d'Estaing, ex-presidente da França, ele declarou isso. Ele disse, olha, o dia que a França perder a influência nas suas ex-colônias, vai se tornar um país pobre. Há 2 ou 3 anos atrás, o primeiro-ministro da Itália brigou com o Macron. Ele disse, Macron, vocês que estão fazendo que a imigração africana viesse para a Europa, parem de explorar os países africanos, porque se pararem, eles não vão vir na imigração, se matarem no Mediterrâneo. Então, alguns europeus também são conscientes disso. Tá? Eu acho que compete à nova geração africana retomar essas ideias do Nepal, que não são novas. Porque Kwame Nkrumah, que foi o primeiro presidente do Ghana, ele já falava isso. Tá? Quando ele propôs os Estados Unidos da África, era para fortalecer o continente e buscar o desenvolvimento sustentável do continente. Tá? A maioria dos minérios necessários para o desenvolvimento da economia mundial estão na África. A maioria das terras produtivas estão na África. A África tem uma população jovem disposta a trabalhar. Só que é uma juventude que não tem os meios e que alguns governos não dão condições para eles trabalhar. É por isso, infelizmente, que entram nesses barcos que não valem nada e vão se matar no meio do Professor, para encerrar esse capítulo da NEPAD, como que terminou esse ciclo? A NEPAD foi oficialmente encerrada, digamos assim. O que ficou no lugar? Como que se deu essa transição para um momento mais recente? A NEPAD não foi encerrada. Só que ela está inerte. A realidade é essa. Tá? Porque quem era o entusiasta do NEPAD era Muammar Gaddafi. E ele que foi o primeiro também a propor a criação de uma moeda do continente africano. Tá? E o que o Ocidente fez? Matou ele. Tá? Eu tenho um artigo que eu escrevi, onde eu coloco todos os presidentes que foram mortos das independências até recentemente, até quando eu escrevi o artigo, em 2021 que eu escrevi o artigo. Tá? Onde eu coloco todos os presidentes que foram mortos com a cumplicidade de alguns africanos e do Ocidente. Professor, vamos ampliar isso. Porque, sim, a gente tem o Thomas Sankara, que a França com a cumplicidade matou. A gente tem no Níger, a gente tem no Togo, vários países, tá? Onde houve a cumplicidade do Ocidente para matar presidentes africanos, infelizmente. Tá? A lista é longa. Tem em torno de 20 a 25 ex-presidentes que foram mortos com a cumplicidade do Ocidente e a cumplicidade de africanos. Não podemos perder. Eu não estou culpando somente o Ocidente, mas estou culpando também a cumplicidade de alguns presidentes africanos. No caso do Thomas Sankara, do Burkina Faso, tá? O amigo dele que foi utilizado para matar ele, Blaise Compaoré. Professor, antes da gente passar para um momento mais atual, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre uma certa frustração com o processo de globalização. O processo de globalização, que principalmente se aprofundou a partir dos anos 90, é um momento de ascensão da Ásia, né? Só que a Ásia soube, de cada país com as suas particularidades, se inserir nesse movimento de globalização, se aprofundar o processo de industrialização, de transformação estrutural das suas economias. Só que para a América do Sul e para a África, não foi possível se inserir de forma a transformar, a complexificar os seus sistemas econômicos e atrair investimentos no porte necessário para realmente transformar suas economias. Como que tu vê a inserção africana nesse processo de globalização ali nos anos 90 e no começo dos anos 2000? Eu diria para você, a África está à margem da globalização. A globalização continua marginalizando os africanos. Eu vou explicar. A globalização aceita as riquezas africanas, mas não aceita os africanos. As nossas commodities circulam o mundo inteiro, mas os africanos não. Qual globalização é essa? Porque quando você fala em globalização, você tem que aceitar tanto a população quanto as riquezas. Mas as nossas riquezas, elas atravessam fronteiras. E os nossos povos têm que entrar em barcos que não valem nada para se matarem no Mediterrâneo.
E o pior, quando a Europa precisa de mão de obra africana para se desenvolver, eles abrem as portas. Quando não precisam, fecham as portas. Então, é por isso que eu digo, a globalização tem duas facetas em relação ao continente africano. As nossas riquezas são desenvolvidas, são globalizadas. A nossa população não é globalizada. Tá? Professor, se encaminhando para um momento mais atual, né? A gente tem essa ascensão de uma estrutura internacional mais multipolar, e aí se fala já das relações Sul-Sul com uma outra força, né? Com uma outra dimensão, colocando aí a China como uma nova potência, mas também tem o discurso de ser também parte do Sul global, mas também a Índia, mas também o Brasil, também outros países que têm uma relação importante com vários países na África. Mas vamos falar primeiro sobre o momento atual da integração africana a partir do continente. Existe essa Agenda 2063, que é um projeto aí de longo prazo, que tem vários objetivos estratégicos e alguns projetos-chave, né, dentro dessa longa agenda, que está fechando os seus primeiros 10 anos justamente esse ano, né? Então, acho que é um momento para avaliar já esse primeiro ciclo e o que tu acha desse planejamento de longo prazo. É uma coisa que a gente não tem aqui na América do Sul, né? A gente tinha o Unasul e agora o Unasul foi desmontada, agora que deve ser rearticulada, e a gente não tem nem a instituição bem montada, que dirá um planejamento de tão longo prazo quanto se tem na África. Por outro lado, o papel aceita tudo, né? Na prática, a teoria é outra. Então, como que tu vê essa implementação dessa Agenda 2063? Explica primeiro um pouco sobre essa agenda e essa implementação. Essa Agenda 2063, ela foi encabeçada pela África do Sul, para que o continente possa ter um projeto de Estado, não um projeto de governo, para pensar o continente africano em 50 anos. Está avançando, só que muita gente não sabe. Por exemplo, está sendo feito estradas que atravessam todo o continente, através desse projeto, desse plano. Tá? As coisas estão indo devagar, porque também tem as questões econômicas. Tá? Novamente, esse é um projeto feito pelos africanos. Não teve a intromissão de terceiros. Tá? Eu prefiro que vá devagar e implementar as coisas, do que começar que nem fogo de palha e acabar logo. Tá? E vai ser o maior mercado mundial em população e em área geográfica. Tá? Felizmente, os consultores que estão atrás desse projeto são todos consultores africanos. Todos. Tá? Porque mesmo a NEPAD, quando foi criada pelos africanos e para os africanos, tinha consultores estrangeiros. Não tenho nada contra os estrangeiros. Tá? Mas eu acho que tem algumas coisas que os próprios africanos entendem melhor do que os estrangeiros, quando se trata do continente africano. Aí que eu acho importante pegar consultores africanos. Em relação à China, eu acho que hoje todo mundo, sem exceção, querem colaborar com a China. A China é uma potência econômica. A China, em relação ao continente africano, tem uma política diferente do Ocidente. Porque o Ocidente, quando empresta dinheiro a um país africano, diz, te empresto, você faz isso. E você me paga, eu te empresto R$1, você me paga R$10. A China não faz isso. Quer dizer, eu te empresto, você faz onde você quiser. Você vai me pagar. Eu te empresto R$1, você me paga R$2. Mas eu não quero dinheiro. Eu quero matérias-primas, que eu estou precisando. Quero ferro, quero ouro, quero isso. Eu quero coisas que vão ajudar a desenvolver a minha economia. Eu não quero saber se país X ou Y respeita direitos humanos. A China não faz isso. Não estou dizendo que é bom. Tá? Agora, o Ocidente, quando empresta dinheiro para os países africanos, eu te empresto, mas você tem que respeitar direitos humanos. Você tem que pegar consultores europeus. Você tem que investir na educação. Mesmo se o país não quisesse investir na educação. Tá? Então, a geopolítica hoje, ela mudou. Isso não vamos tapar os olhos. Tá? Hoje, a China é um parceiro incontornável. Você não pode se passar da Professor. China. Tá? Tanto que o Zimbábue, quando o Robert Mugabe era vivo, é o único país que não tem relações com a China. Todos os outros têm relações. E hoje todos. Mas tem um perigo também. Tem alguns países africanos hoje que estão devendo à China e não vão conseguir pagar. Não vão conseguir. Tá, o dia que a China me paga tudo, a China vai pegar o país. E vai ser o quê? Uma colonização. Então, isso também que tem que cuidar. Tá? Saber até que ponto você pode se endividar. Tá? Mas a relação, a política sul-sul, eu acho que essa tem que ser trabalhada muito bem. Porque a política norte-sul
ela já demonstrou para o continente africano que ela não serve. Ela não serve, porque ela serve só para arruinar o continente africano. E na política sul-sul, você trabalha numa base onde todos têm que ganhar. Eu tive um projeto de pesquisa em Moçambique, que era financiado pelo Brasil, pela CAPES, tá? Tá, sobre o agronegócio. Tá? Mas o Brasil levou a sua política agrícola para lá. Tá? Não tudo é positivo. Tem algumas coisas que precisam rever. Tá? Mas eu acho que nessa relação sul-sul tem menos exploração do que o norte-sul. Aí, acho que dá para a gente explorar por dois pontos. Um ponto político e um ponto também dessas fontes de financiamento para o desenvolvimento, né? Então, eu queria falar primeiro sobre a questão política. Usando como exemplo a questão da guerra da Ucrânia. A partir do momento que se estruturou aí esses dois campos na guerra na Ucrânia, que eu vejo como uma guerra Rússia versus OTAN, que ocorre na Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa passaram a pressionar todo o sul global para tomar partido na guerra. E para romper relações com a Rússia, principalmente, se afastar o quanto possível da China e condenar, né, a invasão russa ao território ucraniano. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu em toda a América do Sul e também na África. Só que assim, vendo de longe, e com a Índia, por exemplo, mas a Índia manteve uma posição de equidistância e não quis tomar partido na guerra. O Brasil, por enquanto, está também com essa postura. Vendo de longe, de forma geral, parece que a África também a maioria dos países evitou tomar partido. Inclusive se reuniu com representantes diplomáticos russos. Tem uma relação de vários países desses, da África também, de uma longa parceria com a Rússia, também na questão de fornecimento de alimentos, né? Fala um pouco pra gente sobre essa capacidade ou esse posicionamento de equidistância, se é isso mesmo, e se tu acha que isso é algo que é o novo normal agora, que é do continente africano buscar não replicar as divisões que ocorreram na Guerra Fria, do século XX. É bem interessante essa situação da Ucrânia, que provavelmente você acompanhou quando foi levada a questão na ONU para votar para a sanção da Rússia. Tá? A maioria dos países africanos se absteve. Alguns votaram contra, uma minoria votou contra, mas a maioria se absteve. Me lembro que um diplomata africano disse: olha, essa guerra não diz respeito à África. Tá? É raro, não estou dizendo que nunca aconteceu, mas eu nunca tinha lido o continente africano ter se posicionado dessa forma. Tá? Tanto que, mesmo a União Europeia tentou forçar a barra para que os países africanos condenem a Rússia. Mas os países africanos até hoje não fizeram isso. Então, eu acho isso muito importante. Isso diz muita coisa. A gente está diante do novo paradigma. Tá? Então, os países africanos continuam amadurecendo. Apesar de algumas dificuldades, apesar de algumas cumplicidades de dirigentes africanos, mas eu acho que esse é um exemplo muito positivo. Se a guerra não é nossa, por que a gente vai se meter? Tá? Isso é muito importante. Eu acho, tomara que isso continue. Quando não diz respeito ao continente africano, que os africanos não se metem. Tá? Mas tem guerras na África. Por que o Ocidente não resolve? Porque tem sempre guerra na República Democrática do Congo. Porque tem riqueza lá, os minérios. Então, tem que fomentar guerra para poder roubar esses minérios. Então, por que a ONU não fala nada? A semana passada, começou uma guerra no Sudão. Até hoje, não vi o Ocidente falar alguma coisa. Então, os países africanos têm que continuar com isso. Nós vamos se preocupar com as questões relativas ao continente africano. Para mim, é uma posição que tem que continuar a trabalhar. Não sei se sim, professor. Aí tratando do outro aspecto, aí já vamos se encaminhando para o final, para não abusar do teu tempo. Tu falou um pouco aí sobre o financiamento, né, da China. Está se estabelecendo aí uma estrutura paralela às instituições de Bretton Woods, né? Hoje a China ela financia mais através das suas instituições e de bancos que são vinculados a ela e que ela promoveu, do que o Banco Mundial e outras instituições multilaterais. Como que tu vê o papel da China, mas não só da China, por exemplo, do Banco dos BRICS? Teve agora a posse da ex-presidenta Dilma Rousseff na presidência do banco, e ela falou muito no papel do banco como um banco do sul global, não só o banco dos BRICS, né? Como que tu vê essa estruturação de um sistema de financiamento do desenvolvimento, de infraestrutura, paralelo ao sistema de Bretton Woods para a África? Olha, eu acho que seria bem-vinda a ajuda para o desenvolvimento do continente africano. Mas, novamente, como eu falei no início, desde que seja numa parceria e não numa exploração.
Tá? A China, como você mesmo falou, está investindo bastante no continente africano, principalmente na infraestrutura, estradas, aeroportos, tá? Postos de saúde, hospitais. Tá? Acho isso é uma coisa que é importante. Tá? O BRICS, se continuar nessa caminhada que a presidenta Dilma falou, seria uma boa, até porque a África do Sul faz parte dos BRICS. Tá? E não podemos perder de vista as grandes potências do continente africano. Temos a África do Sul, temos a Nigéria, temos o Egito. O Egito que quer entrar nos BRICS. Então, esses são grandes potências que podem influenciar também para que haja investimento no continente africano. Falando do... Tá? Desculpa. As instituições de Bretton Woods, que... eu não dizer... Eu sempre digo, olha, Bretton Woods não ajudou os africanos. Eu me lembro quando eu estudava na PUC, uma vez, um africano, agora esqueci a nacionalidade dele, eu sei que ele era professor na Inglaterra. Ele veio fazer uma palestra e ele começou dizendo: parem de ajudar a África. Fiquei chateado. Poxa, esse cara, só porque se deu bem, está dizendo para parar de ajudar a África. Mas quando ele desenvolveu a ideia dele, aí eu aprendi. Quando essas instituições dizem vão ajudar a África com R$20, esses R$20 nunca chegam. E a mídia coloca que ajudar a África. Tá? Porque esses R$20, 5 ficam com a instituição, 5 ficam com os intermediários, 5 ficam com os políticos corruptos e 5 que chegam na população. Tá? Quando se fala, a África é um país corrupto, mas quando tem corrupção, tem o corruptor. E quem é o corruptor? Na maioria das vezes é o Ocidente. Então, essas novas instituições, que nem BRICS, que nem também a China, eu acho que se eles saíram dessa política das instituições de Bretton Woods com o continente africano, eu acho que será uma coisa de ajudar o desenvolvimento do continente africano. E também, se o continente africano se desenvolver, a Europa também não vai parar de receber os imigrantes. Por que a gente vai ir lá se a gente tem tudo no nosso continente?